Pessoal, as artes marciais são milenares. Há mais de 2000 anos já começaram a ser praticadas. Porém, no século XX houve algumas revoluções nas artes marciais. E hoje iremos descobrir quem, na minha opinião, são os 3 maiores revolucionários das artes marciais. Você está no Kimê no canal. Então, pessoal, como eu falei na introdução, as artes marciais, apesar de terem sofrido várias revoluções ao longo dos séculos, né, e até dos milênios, no século XX houve grandes revoluções nas artes marciais, grandes mesmo. E eu vou citar quem na minha opinião são os 3 maiores revolucionários nas artes marciais. Eu vou falar sem ordem de primeiro, segundo, terceiro, tá? Vou falar apenas os 3 maiores que eu considero, tá? O primeiro que eu irei citar é Jigoro Kano. Por que Jigoro Kano? Jigoro Kano, pra quem não sabe, criou o judô. O judô ele saiu do jiu-jitsu. O Jigoro Kano ele era faixa preta de jiu-jitsu. Jiu-jitsu já é uma arte já milenar também, tá? Já existia há muitos séculos. E o Jigoro Kano ele criou um método que vai totalmente contra o que havia sido ensinado. Que são aquela parte das quedas e tal. Como ele já tinha uma excelência no jiu-jitsu, ele criou posteriormente todo esse encaixe que existe no judô hoje, de quadril, de queda, de derrubar, coisa que não existia no jiu-jitsu, né? Então ele criou uma arte marcial completamente diferente, teve sua eficiência. Hoje ela é mais um esporte olímpico até, né? É bem esportivo, mas é bem interessante também, tem sua total eficácia. Jigoro Kano, ele fez o que foi conhecido como o teste das 100 lutas. Hoje em dia esse teste é muito conhecido no Karate Kyokushin, já vamos falar disso. Mas era comum em lutas agarradas, quando o cara quando o professor faixa preta tinha uma excelência naquela arte, ele era submetido ao Hyakunin Kumite, que é o teste das 100 lutas. E ele fez esse teste com 100, obviamente apenas com lutadores de jiu-jitsu, porque ele tinha acabado de criar o judô e ele era o único, né? Com 100 lutadores de jiu-jitsu, ganhou todas as lutas, ou quase todas, passou no teste, enfim, né? E a partir daí começou a desenvolver o jiu-jitsu e tal, e difundiu no mundo inteiro. Desenvolveu o judô e difundiu no mundo inteiro. Hoje, das artes marciais olímpicas, é a mais difundida, né? E é uma das mais difundidas do mundo realmente, né? O interessante do judô é que eles têm uma única organização, talvez até tenha mais alguma pequena, mas uma única organização que é ligada ao Comitê Olímpico e tal, e é um esporte olímpico, né? Bem esportivo hoje, né? Tem aquela essência marcial de disciplina, respeito, né? Ainda bem, né? Mas é bem esportivo também. A segunda pessoa que eu irei citar também vai ser referência ao jiu-jitsu, né? Que não sou especialista de jiu-jitsu, tá? E vocês sabem disso, e logo vão perceber também. Mas é o Hélio Gracie, brasileiro, Hélio Gracie. Porque eu considero o Hélio Gracie um dos grandes revolucionários. Pra falar a verdade, hoje, no mundo todo, dificilmente eu pelo menos não consigo ver, não sei se existe algum lugar que tenha, talvez no Japão possa ter algum foco disso aí, ou em alguma parte do mundo, mas de maneira geral, talvez 90% ou mais, 99%, sei lá, acima de 90% com toda certeza, do jiu-jitsu praticado no mundo é o Brazilian Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu desenvolvido pelo Hélio Gracie. Diz
a lenda, diz o Hélio Gracie, que eu já vi entrevistas dele e tal, que ele que colocou as alavancas dos jiu-jitsu que tem hoje e tal, para uma pessoa mais frágil vencer um oponente mais forte e tal. Eu, pra falar a verdade, eu não sei até que ponto isso é verdade. Se tiver algum especialista de jiu-jitsu aí, eu não tô falando lutador de jiu-jitsu, que tô falando não desmerecendo, não tô falando quem luta jiu-jitsu que vai ter um monte, tô falando que se tem um especialista de jiu-jitsu que sabe da história de jiu-jitsu. Talvez alguém de algum outro canal de jiu-jitsu aí, o Feu, que eu acompanho o canal dele também, o Gil Life, eu acompanho os canais também que eu gosto, né? Se puderem, que talvez seja uma pessoa que estudem sobre história de jiu-jitsu e tal, né? Se puderem até me falar, alguém que saiba, poder me falar, mas eu não sei a diferença como que era o jiu-jitsu antes do Hélio Gracie e como que era depois, e se mudou realmente alguma coisa mesmo, ou se é um pouco de marketing também, isso eu não sei. Mas o fato é que até o ponto que eu sei, o jiu-jitsu que é praticado hoje foi o jiu-jitsu desenvolvido pelo Hélio Gracie, que é o Brazilian Jiu-Jitsu. Obviamente que hoje em dia o esporte evolui até como esporte mesmo, né? Teve até um idiota agora aí, acho que dos Estados Unidos, até esqueci o nome dele, que veio falar que o Rickson Gracie, eu nem gosto muito do Rickson, tá? Mas isso é outro assunto, né? Não gosto por causa de algumas coisas, assim, do MMA, né? Mas enfim, isso não veio ao caso. Mas ele veio falar que o Rickson Gracie e o Hélio Gracie hoje teria o nível de um faixa roxa duro. Pô, o cara é um idiota falar isso, o cara é total falta de respeito com os mestres, né? Mas enfim, o jiu-jitsu que é praticado hoje, que todo mundo pratica no mundo todo, no Brasil, essa febre e tal, é o Brazilian Jiu-Jitsu, entendeu? Todas as federações tá o Brazilian Jiu-Jitsu. Jiu-jitsu desenvolvido pelo Hélio Gracie. E com adaptações e tudo mais, mas enfim, é o jiu-jitsu desenvolvido pelo Hélio Gracie. Então, eu vou repetir, tá? Eu não sei a diferença se realmente, como que era o jiu-jitsu antes do Hélio, e se não tinha essa chave, não sei como que é, a pessoa imagina o jiu-jitsu do jeito que eu vejo hoje, né? Com as chaves e tal, com as alavancas, eu não sei como que era antes, então, eu não posso opinar que não é minha especialidade, mas em todo caso, ele foi uma pessoa que revolucionou, porque ele levou o jiu-jitsu no mundo todo, a família Gracie, né, levou o jiu-jitsu no mundo todo, essa febre que é hoje, graças à família Gracie, né. O terceiro que eu irei citar, e que obviamente é o meu preferido, né, é Masatatsu Oyama, criador do Karate Kyokushin. O Oyama foi outra pessoa que mudou, completamente quebrou o que era o Karatê. O Karatê na época era uma arte marcial forte desde que se considerada, tá? Considerada forte desde que se lutasse contra o Karateka. Se fosse lutar com um lutador de Muay Thai, um lutador... Ele não tinha tanta força, tanta eficácia, né? Geralmente ele não tinha. O Oyama, ele se incomodava muito com isso. E a partir disso ele desenvolveu um método de luta. Ele mudou completamente do jeito que era o Karatê. Ele mudou completamente. Então ele desenvolveu um método de luta que visava deixar você com um corpo bastante forte para suportar praticamente qualquer pancada, qualquer agressão. E desenvolveu golpes muito fortes completamente diferentes do que era praticado na época. Desenvolveu um método de treinamento para você manter um espírito muito forte, espírito de combate muito forte. E tornou-se o Kyokushin um império. O Kyokushin se tornou um império. É uma modalidade que até hoje, depois o mestre Oyama morreu em 94, hoje existem diversas federações e organizações de Kyokushin, né? Umas maiores, outras menores, né? Enfim, cada um com suas peculiaridades. Mas o Kyokushin, embora dividido, é uma arte marcial muito forte no mundo todo. É uma arte marcial que quem conhece arte marcial e conhece Karate Kyokushin, quem sabe o jeito que é Karate Kyokushin, respeita muito, porque Karate Kyokushin é muito forte. O mestre Oyama criou algo muito forte. Então, na minha opinião, se fosse listar em primeiro, segundo e terceiro, o Oyama estaria como o primeiro da lista, entendeu? Sem dúvida alguma. Talvez possa parecer um pouco tendencioso, né? Porque eu sou do Karatê, mas enfim, para mim, Oyama é o primeiro da lista. Daí eu vou fazer duas menções honrosas aqui sobre duas pessoas que eu não citei.
Uma, Funakoshi. Funakoshi que é do Karate também, Karate Shotokan. E por que Funakoshi? Porque Funakoshi, eu não coloco ele entre os três. Foi também alguém que hoje o Karate Shotokan é muito difundido no mundo, um estilo extremamente conhecido também dentro do Karatê. Por que eu não cito o Funakoshi? Porque ele não criou nada de muito novo, ele não mudou o método de Karatê e tal. Talvez colocou o método de ensino dele, mudou algumas técnicas e tal, mas não mudou. O Oyama, ele mudou completamente o paradigma do que era, do que passou a ser, entendeu? Karatê, você vê o Karatê antes de Oyama e depois de Oyama. Se você vê o Karatê de modo geral, é antes de Oyama e depois de Oyama. Depois do Oyama, claro que continuou paralelo ao Oyama e a Kyokushin, os estilos mais tradicionais e o Shotokan, mas o Kyokushin quebrou completamente o paradigma. Outro que eu não cito também, que eu não vou citar, eu vou citar como menção, por exemplo, o Bruce Lee, que é famoso, ator, há muita controvérsia sobre, até um vídeo no canal sobre o Bruce Lee e tal. Bruce Lee criou, como eu disse nesse vídeo que eu acabei de citar, eu digo que ele é uma referência porque ele criou um estilo de luta, juntando algumas coisas que ele fazia e tal. Só que ele na minha opinião, ele não está como um grande revolucionário das artes marciais. Ele revolucionou em termos de cinema, assim, em termos de conhecimento do grande público, até sim, entendeu? Mas como artista marcial propriamente dito, não. Ele criou um estilo que é conhecido até, mas ele é mais conhecido que o próprio estilo, né? Então ele criou um estilo, mas não citaria entre os três maiores revolucionários. Então, para mim, os maiores revolucionários são Masatatsu Oyama, Jigoro Kano e Hélio Gracie. Eu sou o Sensei Rogério Baltazar e este é o Alquimia no canal. Não se esqueça de deixar o like se gostou do vídeo, obviamente. E se gostou, se não é inscrito, se inscreva. Mesmo que você não gostou, se inscreva que vai ter vídeo que você vai gostar. Então se inscreva, tá? Se gostou, deixa o like e compartilhe, ok?